Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Já vamos dar início ao nosso estudo bíblico das quartas-feiras. Peço que, se você ainda não fez, já compartilhe nos grupos da sua família, dos seus amigos, para os seus amigos, para que esse culto, esse estudo possa alcançar o máximo de pessoas possível. Agradeço também desde já a presença daqueles que têm nos visitado, têm participado conosco dos nossos cultos e também estudos. Um grande prazer. Se você quiser, você pode colocar o seu nome no chat da nossa live para a gente fazer o reconhecimento. Também você que é membro da igreja, não se esqueça de colocar o seu nome no grupo da igreja, tá bom? Para que a gente possa também fazer a contagem. Então nós estamos estudando nas quartas-feiras o livro de Atos. Agora nós estamos no final do capítulo 5. Talvez entraremos no capítulo 6, se o tempo permitir. Mas é um livro tão importante, tão bom, tão edificante para as nossas vidas. Tem muita coisa para falar de verdade, mas eu realmente deixo de falar para não ficar muito pesado para os irmãos. Eu sei que a quarta-feira às vezes é um pouco mais difícil, muitos trabalham aí durante o dia e aí chegam cansados, mas o nosso propósito nas quartas-feiras é sempre estudo bíblico. Então peço que você passe uma água no rosto aí, tire o celular, qualquer coisa que vai te distrair, para que você consiga focar o máximo possível, que você possa entender também, não dormir, tá bom? Então peço a sua atenção, a sua paciência. É claro que a gente sempre tenta aplicar muitas coisas, trazendo como uma forma de devocional também, mas o nosso propósito é sempre a conceder carne para vocês, tá? Então, é um estudo, então preste atenção, foque aí, né? E tire qualquer coisa que vai te distrair nesse momento. Vamos fazer a nossa leitura nessa noite e aí a gente já vai iniciar o nosso tempo de estudo. Então, capítulo 5 de Atos, você pode abrir lá comigo. Espero que você tenha sempre acompanhado com sua Bíblia em mãos, é importante, tá bom? Infelizmente, esse método, né, essa forma de cultos que a gente tem visto nos últimos dias, tem participado, realmente às vezes deixa a gente um pouco relaxado. Então, você precisa se esforçar o máximo possível, tá? Para que você consiga ainda manter hábitos bons que você tinha enquanto cultos presenciais, tá? Então, um deles é importante que você tenha a sua Bíblia em mãos, ok? Então, a gente vai ler do versículo 17 até o versículo 42. Atos 5, do versículo 17 até o versículo 42. Deixa eu olhar aqui para ver se está tudo certo, tá? Vamos lá. Então, Atos 5, 17 a 42 diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
E Deus, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque podemos estudar nessa noite. Peço a tua orientação, a tua direção, a tua bênção, a tua sabedoria. Que realmente, Deus, essa palavra possa encontrar nossos corações, encontrar nossas mentes. Que sejamos edificados por ela. Não somente aplicando para a nossa vida aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos reconhecer, aquilo que precisamos moldar a sua imagem e semelhança, mas também tendo nossas vidas edificadas através do conhecimento do Senhor, o conhecimento das suas Escrituras, que realmente são tão ricas e que nos instrui sempre que precisamos. Peço a tua bênção especial e que o Senhor esteja cuidando também de cada um que está ouvindo em casa, que o Senhor tire talvez algum pecado dessa pessoa, para que ela possa ouvir a tua palavra e confessá-lo também, acertar sua vida diante de ti, mas tire um coração duro, um coração indisposto de ouvi-lo, porque esse é o propósito desse estudo, é ouvir a tua voz, é saber o que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Por isso eu oro por cada um que me ouve nessa noite, para que assim o objetivo possa ser alcançado, que é a edificação, a transformação, a conversão. Eu peço a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Opa, chutei aqui a câmera. Bom, tirei tudo do lugar, pronto. Olha que beleza, hein? Deixa eu ajeitar aqui mais um pouquinho. Aí. Bom, nós estamos tratando no finalzinho aqui do capítulo 5 e várias coisas importantes nós já falamos até aqui. Vou colocar a projeção para os irmãos. Estamos falando então do testemunho dos apóstolos. Primeiramente falamos que é um testemunho cheio de maravilhas, eles puderam fazer tudo aquilo, tudo que eles fizeram, até mesmo no início do livro, até então, e vão continuar fazendo até o final, porque eles eram homens realmente cheios do Espírito Santo. Eles eram homens que agradavam a Deus com suas vidas, e por isso eles podiam fazer tantas coisas, tantos milagres, tantas operações, né? Deixa eu ajeitar aqui. Então, nós precisamos lembrar sempre que todas essas maravilhas, esses milagres que eles faziam, era algo temporário. Então, é algo exclusivo do livro de Atos e da parte inicial da igreja.
nós não temos mais esse tipo de maravilha nos dias de hoje, porém Deus ainda executa milagres. Nós já explicamos bastante sobre isso, já falamos várias vezes, tá bom? Mas só para que você não se confunda aí. Então, com a conclusão do cânon, conclusão das Escrituras, com a maturidade da igreja alcançada através das Escrituras, nós temos então uma igreja que tem tudo o que precisa de revelação para poder pregar o Evangelho, para poder anunciar o nome de Deus, mostrar o Deus a quem serve, né? O Deus, o único Senhor, Jeová. Então, nós temos essas maravilhas que foram executadas pelos apóstolos. Isso, como eu já falei, é consequência da vida que eles tinham com Deus, tá bom? Da mesma forma, Deus faz grandes coisas conosco quando somos homens e mulheres de Deus. E o segundo ponto lá fala sobre diante da perseguição. Então, o testemunho dos apóstolos diante da perseguição mostra que primeiramente eles foram obedientes ao arauto de Deus, o anjo. Nós falamos sobre isso na semana passada, o anjo que Deus mandou até o cárcere, até a prisão, para libertá-los ali de uma forma milagrosa, em que nem mesmo os guardas reconheciam, não sabiam o que havia acontecido, né? Para eles, todos os apóstolos estavam presos ali até então, mas o anjo, de uma forma milagrosa, liberta tanto Pedro quanto os outros apóstolos, ou João, desculpe, provavelmente se tratava de Pedro e João novamente, e dá uma mensagem para eles, ou seja, que eles deveriam voltar ao templo e continuar anunciando o Evangelho. Então eles obedecem à voz desse arauto, obedecem à voz desse anjo, desse mensageiro de Deus, e continuam com a sua pregação. E o capítulo continua mostrando lá que após a prisão, então o Sinédrio manda buscá-los, os guardas chegam até o local, descobrem que eles não estavam por lá, então chega outra pessoa, os guardas avisam os fariseus e os religiosos ali que eles não estavam mais no templo. Então eles ficam todos atônitos, perplexos, né, do que havia acontecido. Então chega outro mensageiro e fala que eles estavam no templo. Então, no templo pregando. E aí as autoridades mandam buscá-los, né, para que eles chegassem novamente perante o Sinédrio e fossem repreendidos ali. Nós falamos sobre que eles deram um testemunho primeiramente com a sua obediência também. Então eles foram obedientes à voz do mensageiro e agora deram um testemunho da sua fé, sendo também obedientes a Deus. O versículo em foco é o do versículo 29, que diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É um princípio, uma grande verdade das Escrituras. Falamos que essa obediência ela é importante, ela é requerida de nós. Antes, nós precisamos ter a lei de Deus gravada no nosso coração, cravada no nosso coração também, e obedecendo ao Senhor acima de todas as coisas. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade, independente de autoridades, independente de familiares, independente de amigos, independente dos nossos chefes, né? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. E essa foi a forma que eles demonstraram a sua obediência e deram testemunho da fé que eles tinham. Olha, a fé que havia transformado a vida deles agora também estava operando em suas vidas, para que eles pudessem demonstrar essa obediência. Então, eles deram um testemunho da fé também com a sua obediência a Deus acima da obediência aos homens. Isso é importante para a nossa vida. Falamos sobre a situação que tem gerado muito burburinho, até mesmo pastores grandes têm ido por uma linha um pouco diferente, né? Alguns têm falado que o impedimento do governo sobre a igreja fazer os seus cultos presenciais, ou até mesmo tendo algumas restrições em relação aos cultos, isso seria algo do governo impor
o governo fazendo uma censura, um tipo de perseguição à igreja, mas falamos que é algo bem diferente. Diferente da perseguição que eles sofriam na época, que realmente eles não podiam cultuar, não podiam falar em nome de Cristo, tanto alguns anos depois pelo próprio governo em si, pelo império dominante, como também aqui você vê pelos influenciadores, pelos religiosos, né? Para aquelas pessoas que eram líderes do povo. Eles também sofriam perseguições. Então é bem diferente do que nós estamos passando no contexto atual. O contexto atual é mais de segurança, de saúde, né? Onde nós preservamos a vida dos nossos amados, preservamos a vida das pessoas. Então isso não é uma questão de autoridade em si, de descumprir algo ou não, mas realmente quando nós pensamos no bem dos nossos membros. E devemos sempre lembrar também que o nosso contexto de cristianismo, ele é um contexto de abraço, de beijo, de comunhão, de comida, etc. Então tudo isso é bom ser evitado nesse momento que nós nos encontramos. É a orientação do governo, é a orientação das leis, principalmente para preservar a nossa vida e daqueles que nós amamos. Então, mas o princípio está aqui, estabelecido. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se, no futuro, essa situação, essa circunstância for usada para realmente fazer uma perseguição à igreja, cabe a nós descumprirmos, ok? Cabe a nós nos levantarmos contra isso, continuando pregando, continuando fazendo os nossos cultos, porque antes importa obedecer a Deus do que aos nossos governantes. Falamos também nesse ponto sobre os nossos governantes, que eles são ímpios, e mesmo assim a palavra de Deus nos instrui a orar por eles, né? Orar por esses homens e mulheres que muitas vezes estão lá, realmente para que Deus encontre seus corações, ou para que eles não nos afastem cada vez mais daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que Deus quer para as nossas vidas, como cultura, como princípios familiares e coisas do tipo. Então essa é a nossa responsabilidade, votando, mas também orando por eles, né? Para que Deus esteja sempre à frente. O coração do rei está na mão do Senhor. Esse é um versículo bem conhecido, e da mesma forma nós devemos orar entregando ao Senhor as nossas lideranças. E agora a gente vai entrar num subponto aqui. Então eles foram obedientes, eles deram testemunho da fé diante da perseguição. Com a sua obediência, antes importa obedecer a Deus que aos homens, e não o contrário. Teve um irmão que me mandou mensagem dizendo que eu havia invertido no final da minha pregação da última quarta, que eu falei antes importa obedecer aos homens que a Deus, né? Então se eu falei isso, eu peço desculpa, eu realmente me enganei ali. Mas eu acho que o contexto os irmãos entenderam bem, né? O versículo mesmo diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um ensinamento e não o contrário, ok? Então, com a sua obediência e também com as boas novas. É claro, os apóstolos e os discípulos, a igreja no geral, sempre aproveitou as oportunidades para pregar o evangelho de Deus. Da mesma forma, nós precisamos cumprir essa missão, nos engajar verdadeiramente para fazer a vontade de Deus nessa área, pregando o Evangelho. E do versículo 30 ao 32, nós já estamos no finalzinho ali, você tem a mensagem que eles levaram. Olha só, primeiro ele diz, versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo,
que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, ele prega o evangelho ao sinédrio, mais uma vez. No capítulo 6 nós vemos o resultado dessa pregação, ou dessas pregações, desses religiosos que estavam ouvindo do evangelho. Então, vários chegaram a se converter, como menciona no capítulo 6. Mas aqui, os apóstolos sempre aproveitavam as oportunidades. Os apóstolos sempre pregavam o evangelho. E como mensagem, nessa vez aqui, algo fundamental foi falado, como que Cristo ressuscitou, né? No versículo 10 ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Então, eu já mencionei em outro ponto, em outro momento, que a ressurreição de Cristo é um fator essencial para a salvação. Sem essa convicção, não há salvação eterna. Ela representa a deidade e vitória sobre a morte do nosso Senhor, ok? Então, existem muitas religiões por aí, muitas seitas, e todas elas que se dizem cristãs ou até mesmo evangélicas, né, usam esse termo mais genérico aí, mas que negam a ressurreição de Cristo, ou são céticos a isso, dificilmente tem uma pessoa que, na verdade, não tem uma pessoa que creia nisso e seja salvo, tá bom? Porque a ressurreição de Cristo é fator essencial para a salvação. A ressurreição de Cristo representa a vitória que Deus concedeu a Cristo sobre a morte. Então, Cristo, ele não foi um homem qualquer que simplesmente morreu, como você tem vários líderes por aí, Siddhartha Gautama, né? Dentre outros também, Ellen White e Maomé e etc. Mas você tem um líder que era o próprio Deus e que demonstrou essa deidade ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, ele é poderoso para vencer a própria morte. E da mesma forma, com esse poder, ele nos traz a esperança de que um dia ressuscitaremos também com ele para a eternidade. Então, a ressurreição é fator essencial na pregação do evangelho, é fator essencial na salvação, ok? Qualquer pessoa que negue a ressurreição de Cristo, ela não é salva. Não é salva. Não tem como. São duas coisas inseparáveis, indivisíveis. Assim como o nascimento virginal de Cristo, tá bom? Ou seja, que representa a pureza, que representa a falta de pecado, né? A natureza sem pecado de Cristo. Você negar a natureza perfeita de Cristo, a natureza divina de Cristo, automaticamente você nega também quem foi o próprio Cristo. Então, por isso é algo indispensável. E ele diz que Deus o ressuscitou a Cristo, né? Mas ele também continua dizendo: a quem vós matastes. Nós já falamos que os próprios judeus entregaram a Cristo. Eles falaram que o sangue daquele homem podia cair sobre os seus ombros e dos seus filhos, pendurando no madeiro, aí a cruz, né? O versículo 13 ele vai dizer: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador. Príncipe, aqui, a palavra significa arquegos, tá bom? Que é o pioneiro, aquele que foi o primeiro, aquele que abriu o caminho, né? Foi o primeiro a abrir o caminho espiritual que nos liga até o nosso Deus. Hebreus 2:10 ele diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo os muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, Cristo é o autor, ok? É ele que ele que iniciou a salvação. Foi através de Cristo, somente através de Cristo. E não somente ele é autor, mas também ele foi o primeiro a ressuscitar. E por isso nós também ressuscitaremos com ele em glória, tá? E ele fala também a qualidade de Salvador. Aqui é muito, muito fácil de se entender, porque além de pioneiro, além de ser o primeiro, ele é o próprio caminho.
João 14,6 fala, né? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas também Mateus 1,21 ele diz, e ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele salvará. Cristo é o único meio de salvação que nós temos. E que é o único meio de salvação que qualquer pessoa possa ter, tá bom? Então, somente através de Cristo nós temos uma salvação eterna em Deus. E ele fala, continua dizendo, para a remissão de pecados, né? A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecado, ou seja, o perdão através do sangue, do sacrifício substitutivo de Cristo. E ele diz no versículo 32, ora, nós somos testemunhas desses fatos. Eles eram testemunhas de propriedade para testemunhar. E da mesma forma, eles eram testemunhas com propriedade porque eles viram, tá bom? João estava com Cristo até no momento da crucificação, João e Maria, a mãe de Cristo. Pedro estava com Cristo até o momento em que ele negou ao seu mestre. Então, muito próximo ali, Cristo estava sofrendo, sendo açoitado, e Pedro estava ali próximo. Dentre outros, também pode acontecer, talvez os evangelhos não mencionem, mas o fato foi que todos eles puderam ver o ministério, foram testemunhas, e também da morte, a crucificação de Cristo. E não somente a morte, mas também a ressurreição, que é o que mais importa, que lhe dá a vitória sobre o mal. Então, da mesma forma que eles eram testemunhas e por isso eles podiam compartilhar, testemunhar, pregar as boas novas, nós também somos testemunhas de Deus. Nós somos testemunhas do que Deus fez na nossa vida. Nós também somos testemunhas de Cristo. Talvez não, né? Não como vivos vendo o seu ministério aqui na terra, mas nós temos ele como Senhor presente em nossas vidas. O seu ministério também é real. Ele é sentido e demonstrado na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Então, eu posso me lembrar do dia em que eu entreguei a minha vida a Cristo. Posso me lembrar do dia que eu entreguei a minha vida a Cristo. Foi dia 9 de junho de 2009. E a partir daquele momento, Deus ele passou a ser real na minha vida. Eu comecei a ter experiências com Deus. Eu não estou falando experiências de ver Espírito. Não, isso daí, muito pelo contrário, né? Isso daí não é coisa de Deus. Mas eu pude ter um relacionamento próximo com o meu Deus. Eu pude ter meus olhos abertos para as questões espirituais, para conseguir discernir o certo do errado através das Escrituras, mas também poder entender os caminhos de Deus, aquilo que o Espírito mostra, né? O Espírito que habita em mim e também em todos os salvos. Então essa experiência, ela é muito questionada nos dias de hoje, principalmente pelos céticos aí, que sempre tentam achar uma explicação lógica para todas as coisas, uma explicação laboratorial, alguma coisa do tipo. Mas de fato eles não conseguem entender as questões espirituais, porque o espiritual se discerne espiritualmente. E isso só é possível quando você tem uma experiência real de salvação com Cristo, em Cristo. E da mesma forma, isso pode ser visto por outros. Mais do que, já falamos que mais do que palavras, o seu testemunho é o que importa, mas também a mudança que Deus fez na sua vida. A vida que você vivia, talvez em drogas, em bebidas e tantas outras coisas, até mesmo promiscuidades, não sei que tipo de vida que você vivia, mas a partir do momento que você teve um encontro real com Cristo, tudo isso foi deixado para trás, tudo isso foi mudado, e hoje você pode desfrutar de uma comunhão com Deus. Olha, isso é experiência também. Não é a mesma experiência que eles tiveram, mas é uma experiência pessoal que você tem com o seu Cristo. E da mesma forma, você deve testemunhar para outros. Alguns
se preocupam quando vão sair para evangelismo, ou até mesmo nem saem com essa justificativa. Eu não sei muito o que falar, não tenho muitos versículos decorados, não sei o plano de salvação certinho, né? Decorado todos os pontos, o que significa cada corzinha aqui no livro Sem Palavras. E a gente sempre orienta, olha, você vai testemunhar do seu Deus com o seu próprio testemunho, daquilo que Ele fez para você, daquilo que Ele fez com você. Então você pode contar daquele momento que você entregou sua vida a Cristo, e isso é suficiente para você testemunhar do seu Deus. Então eles continuaram testemunhando da sua fé com a sua obediência, com as boas novas, pregando o Evangelho, o Cristo ressurreto, e também com as suas obras duradouras. Olha aqui, eu quero focar nesse ponto aqui, porque diz do versículo 33 até o versículo 39. A gente não vai ler todos, porque são muitos versículos aqui. Mas, basicamente, após eles serem acusados de morte, acusados da morte de Cristo, os fariseus e os religiosos quiseram matar os apóstolos. Mas Gamaliel se levanta no sinédrio e pede a retirada, por um curto período de tempo, dos apóstolos para falar coisas pertinentes. Versículo 33 alguns, eu vou ler aqui para os irmãos se lembrarem, né? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, né? Então, aqueles homens enfurecidos viam que já haviam repreendido os apóstolos para que eles não pregassem em nome de Deus, em nome de Cristo. E eles continuavam pregando, continuavam falando, e mais uma vez, agora parece que nem as prisões resolviam, né? Parece que nem a prisão resolveu, e continuavam pregando, falando de Cristo, e perante eles, o que eles continuaram fazendo? Pregando Cristo. Então aquilo enfureceu aqueles homens, essa pregação enfurecia aqueles homens. Mas parece que dentre eles havia um homem que era mais sensato, mais prudente, talvez um homem mais entendido da lei, etc. Gamaliel, que era filho de Simeão e neto do famoso rabino Hilel, né? Não Eliel, mas Hilel, era doutor da lei e membro do sinédrio, do qual eles estavam aqui nesse momento, sendo um dos principais elementos da seita dos fariseus. Interessante que Paulo menciona o nome de Gamaliel como um de seus mestres, tá? Isso em Atos 22:3. A gente vai ver quando chegar lá. Mas Gamaliel era um homem importante da época. E como o próprio versículo diz, né? Acatado por todo o povo, ou seja, um homem reconhecido, um homem que tinha o seu status, que tinha a sua posição de destaque. E esse homem em si, várias tradições têm tentado, pelo fato dele ser o mestre de Paulo, né, tem tentado dizer que ele foi uma pessoa salva, mas de verdade não existe apoio sólido, uma evidência sólida que apoie isso, tá bom? Mas ao que parece se tratava de um homem que realmente era sensato, conhecedor da lei, e isso é possível. Talvez você possa conhecer alguém que seja descrente, mas que é uma pessoa boa, em sentidos morais, ou até mesmo sentidos de obras, né? Existiram pessoas boas que fizeram coisas boas no mundo. Agora, todas essas pessoas sem Cristo, elas sempre têm intenções egoístas, pecaminosas, né? E da mesma forma aqui, parece que Deus usou esse homem, um incrédulo, Gamaliel, mas que era um grande homem, de grande influência, para libertar os apóstolos ali na situação. Então, Gamaliel diz para que eles não atacassem os apóstolos, não matassem, pois se o que eles realmente ensinavam era contra a vontade de Deus, o tempo mostraria da mesma forma como aconteceu com os dois homens que antecederam aquele episódio, né?
Então é Teudas e Judas. No discurso dele com o Sinédrio, ele vai citar esses dois nomes, Teudas e Judas. E Teudas era uma pessoa de outro modo desconhecida, que liderou uma revolta com 400 homens na Judéia nos primeiros anos do século I. Bom, então antes desse acontecimento aqui. Não se deve confundi-lo com Teudas posterior, citado por Joséfo como um revolucionário, em 44 e 45. Por quê? Porque Lucas relata essas palavras de Gamaliel por volta do ano 33 depois de Cristo. E por que eu estou falando isso? Mais que sejam várias informações aí. Porque alguns liberais usam essa informação de Joséfo, falando sobre um outro Teudas, para dizer que aqui você tem um erro nas escrituras, um erro cronológico, tá bom? Mas, de verdade, nada mostra que esse Teudas era o mesmo do qual foi citado aqui por Gamaliel. O Teudas de Joséfo não é o mesmo, provavelmente não é o mesmo do Teudas citado por Gamaliel. Porque o livro menciona basicamente a data de 35 depois de Cristo, que foi quando Lucas relatou, né, o discurso de Gamaliel, ou esse episódio aqui, por volta de 35 depois de Cristo. Então, nós não podemos confundir esses dois. E falando sobre Judas, o Galileu, ele foi o fundador dos Zelotes, que liderou outra revolta na Palestina nos primeiros anos do século I. Os Zelotes eram um partido de judeus que eram nacionalistas fanáticos. Acreditavam que a ação radical era necessária para vencer o poder romano na Palestina. Eles até mesmo procuraram pegar em armas contra Roma. Então eram radicais aí, religiosos radicais, né? Que queriam até mesmo usar armas contra o império. Que também foram revolucionários que surgiram ali, homens que estavam na sua própria força, assim como existem tantos homens que surgem nos dias de hoje. Mas o ensinamento de Gamaliel, ou o conselho de Gamaliel, foi muito prudente. Porque ele falou assim, olha, se eles falam em nome de Deus, o tempo vai mostrar. Mas também se eles não falam, o tempo vai mostrar, como fez com esses homens. Homens que se diziam enviados para uma missão, para fazer a vontade de Deus, mas que de verdade as suas obras se mostraram vazias ou vãs, né? Então, por mais que Gamaliel fosse apenas um religioso, como uma pessoa boa, né, por causa da sua religião, até mesmo do conhecimento que ele tinha da lei, ele falou algo verdadeiro. Do versículo 38 até o 39, você tem lá: agora, pois, vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então ele foi um homem usado por Deus, um descrente, provavelmente, mas que falou com um certo conhecimento, uma certa sabedoria. Quando Deus faz, de fato, não existe poder suficiente para ir contra. O ensinamento também fica para nós. Quando Deus faz, é sempre o melhor e no tempo certo. Ali, Deus estava fazendo através da vida de Pedro e dos apóstolos. Deus estava fazendo, era Deus agindo. E por isso eu coloquei com obras duradouras. Então eles deram testemunho da fé com as obras duradouras, porque o tempo mostrou que a pregação de Cristo era verdadeira, era a verdade, era de Deus. O testemunho deles era divino, né? Era de Deus. Então, agora para nós, a aplicação é que Deus sempre faz o melhor, e por isso nós precisamos ter a paciência e também a sabedoria para saber quando Deus está agindo, né? Tanto com relação a namoro, aí para os jovens. Pastor, mas eu sonho tanto o meu príncipe, né? Que vem no cavalo branco.
e etc. Não tem isso, tá, gente? Mas eu tô só brincando. Mas aguardando a chegada do namorado, do marido, né? Olha, não tente antecipar as coisas. Não tente antecipar as coisas. Não tente fazer do seu jeito. Faça da forma de Deus, no tempo de Deus, como Deus quer. E eu posso garantir para vocês, é sempre o melhor. Deus faz o melhor. Quando Ele põe a mão, nada pode ir contra. Nada, absolutamente nada. Também alguns esperam por um filho, né? Não conseguem, anos tentando, mas Deus sabe o tempo certo. E se for da vontade dele, ele vai fazer no tempo certo e da maneira certa. Talvez ele está te preparando nesse tempo todo. Também aquele emprego desejado, estudos, alguns têm o desejo de estudar. Olha, espere em Deus, busque em Deus o direcionamento. Se esforce, é claro, mas busque no Senhor, porque Ele sempre prepara o melhor para os seus filhos. Então, quando Deus faz, é sempre o melhor e no tempo certo. A obra daqueles apóstolos era verdadeiramente de Deus e impacta vidas até hoje, porque quando Deus faz, é uma obra permanente e eterna. Por isso que nós podemos ler a história desses homens e também a sermos impactados pela vida deles, porque foi Deus que fez. E por último, aqui nesse capítulo, então eles deram testemunho da fé com a sua obediência, dizendo, antes importa obedecer a Deus que aos homens, também anunciando, pregando o evangelho, aproveitando todas as oportunidades, também mostrando com as obras que Deus estava agindo por meio deles, e por último, é claro, seguindo o exemplo de Cristo, né? O nosso exemplo maior. Versículo 40 e 41, ele diz assim, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha só. Então, com base no conselho de Gamaliel, o sinédrio decide abrandar a punição, porque eles queriam matar aqueles homens. E eles foram açoitados, então, no lugar. Tá? Provavelmente se tratou de 40 açoites ou um pouco menos, né? Alguns colocam 39, mas não tem como ter certeza, tá? Mas na lei você tem descrito o máximo de açoites que uma pessoa poderia receber como punição. Olha, Deuteronômio 25, 1 a 3 diz assim, em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com um número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Ou seja, o máximo de açoites que uma pessoa podia receber era 40. Então, pensando na irritação, né? Pensando na ira que aqueles homens estavam, provavelmente eles deram muitas açoitadas, chicotadas aí nos apóstolos, e que foi diferente do que aconteceu na primeira vez. Na primeira vez, eles foram intimados a não pregar em nome de Cristo e foram soltos, mas dessa vez eles sofreram aí. E interessante que após açoitados, o que os discípulos pensam, o que vem à mente deles, é o mesmo que havia acontecido com o seu Senhor. Em João 19:1 diz, então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Ou seja, próprio Cristo havia sido açoitado. E não somente havia sido açoitado, como também havia dito que os seus discípulos seriam açoitados também, que é o que você tem em Mateus 10:17, diz, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, olha só, sinédrio, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Provavelmente o que estava acontecendo aqui. Então eles glorificaram a Deus por terem sido
considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Cristo. O crente fiel a Deus vai sofrer afrontas, de alguma forma, mas ele vai. Porque nós fomos chamados para carregar a nossa cruz em prol do reino. Esse é o nosso sofrimento, tá bom? E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse foi o ensinamento de Cristo sobre os seus discípulos. Se você quer ser meu discípulo, se você quer vir a mim, se você quer fazer a minha vontade, você vai tomar a sua cruz e você vai negar a si mesmo. E a cruz era não somente um símbolo de humilhação, como também de sofrimento. Era uma morte dolorosa, que Cristo chamou os seus discípulos também. Ele falou assim, você quer fazer a minha vontade? Vocês vão morrer, vocês vão sofrer afrontas, vocês vão fazer o que eu mando e vocês vão ser perseguidos. E da mesma forma, nós fomos chamados para a renúncia. Renúncia de nós mesmos, a confrontação contra o mundo, contra a carne, contra Satanás. Me incomoda bastante crentes que não lutam contra o mundo. Não lutam contra o sistema, não lutam contra nada. Tudo não tem problema. Isso daqui, não tem problema. Você é muito radical. Não. O cristão verdadeiro, aquele que carrega a cruz de Cristo, que nega a si mesmo, ele vai confrontar o mundo. Ele vai confrontar aqueles que são contra Deus. Tá bom? Então, e com medidas drásticas muitas vezes. Deixando de assistir algo, deixando de falar algo, deixando de, diversas formas, Porque nós fomos chamados para a renúncia do eu e confrontação do mundo, da carne e Satanás, que são os nossos três inimigos. Se você não luta, você não é um crente, tá bom? Você não é um crente que segue a Cristo, como diz aqui, você não é. Porque um crente que não luta, não vence. Olha só o que diz. João 15, 17 a 21. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Ou seja, o crente ele foi chamado para lutar contra o sistema. O crente foi chamado para pregar o evangelho, para fazer a vontade de Deus, para fazer a diferença nesse mundo. Então, me incomoda, como eu já falei, crentes que são como aquela ilustração do sapo, Que se você colocar isso, é verdade, eu pesquisei aqui, eu pensei que fosse só um conto, mas não. Se você pegar um sapo e você colocar numa água fria e você colocar essa panela, que já é algo bem nojento para se fazer, então não faça isso, só pense na ilustração, tá bom? Se você pegar essa panela com o sapo dentro, na água fria, e colocar para esquentar, ele vai ficar lá, a água vai esquentar, a água vai ferver e ele vai ser cozido ali dentro. Da mesma forma, parece que tem crentes como esses sapos, que estão muito bem, muito acomodados, muito tranquilos nesse mundo. Não lutam contra o sistema. Alguns falam de boicote. Não sei, eu penso como algo mais pontual. Olha, enquanto os seus serviços, tanto isso em se tratando também de revistas, se tratando de jornais, se tratando de TV, enquanto aquilo realmente não me ofende, não ofende a minha crença, não ofende a minha fé, ok. A partir do momento que aquilo começa a ofender, eu não quero aquele tipo de coisa na minha casa. Eu não quero aquele tipo de coisa na minha vida. Então, tudo isso é válido para um crente.
Tudo isso é válido. E essa é uma forma de lutarmos. É uma forma simples, né? Também teve o negócio do especial de Natal, da Portas dos Fundos, né? Na Netflix. Uma forma de boicote também, né? Eu assisto Netflix? Eu assisto Netflix. Mas eu não vou dar audiência para esse tipo de gente. Não vou dar audiência para esse tipo de pessoa. Não quero ver, não faço questão. Eles representam nesse seriado Jesus Cristo como um homossexual. Olha só, isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Se você não se ofende com isso, de verdade, aonde que está o seu cristianismo? Aonde que está o seu cristianismo? Porque de verdade isso é ofensivo demais. E da mesma forma, o mundo, o sistema, marcas têm se levantado contra o cristianismo, ao ensinamento do que é família, daquilo que importa, padrões. Ou você é um sapo, você é um crente sapo, ou você é um crente que luta. É um crente que faz a vontade de Deus, que carrega a sua cruz, que está disposto a sofrer. Então, é assim que nós lutamos. E por ter essa disposição de lutar contra o sistema, de lutar contra o mundo, de pregar o evangelho acima de todas as coisas, aqueles apóstolos puderam ser tão grandiosos. Agora, talvez nós somos tão pequenos em termos do que nós representamos perante a obra de Deus, porque nós somos crentes medrosos, acomodados, crente sapo. Então, a luta é essa. Essa é a nossa luta. Nós lutamos contra o mundo, contra a carne, contra Satanás. E nada do que aconteceu contra aqueles homens, açoites, perseguições, nada foi capaz de desanimá-los. Eles continuaram cumprindo com a sua missão. Da mesma forma, dificuldades e perseguições não podem nos desanimar, pois o nosso objetivo é satisfazer a vontade do nosso Senhor. Versículo 42 diz: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Tá? A gente precisa buscar um cristianismo melhor, né? A gente precisa buscar um cristianismo mais sério. É isso que nós precisamos. Aqueles homens, eles puderam fazer tantas coisas para Deus, porque eles realmente eram crentes que testemunhavam, crentes que pregavam, crentes que mostravam Deus, o Deus que eles serviam. Contra o sistema, contra os religiosos, contra o mundo, contra tudo. Eles faziam a vontade de Deus. E esse é o nosso chamado também, para sermos diferentes nesse mundo. Não nos acomodando, né? Mas fazendo a vontade de Deus. É isso que Ele quer para nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por essa instrução. Obrigado porque nós temos aqui exemplos grandiosos de homens que realmente fizeram a Tua vontade. Nos torne corajosos, nos torne servos fiéis que realmente fazem a Tua vontade. Peço a Tua bênção e que o Senhor também trabalhe em cada coração, fazendo aquilo que é do Teu agrado. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, estamos indo para a parte final do nosso culto, do nosso tempo aqui. Vamos para os nossos avisos. Lembrando do nosso tempo de oração, todo domingo às 9 horas. Tá? Nossa próxima programação aí, o tempo de oração, 9 horas, domingo. E também nossas quartas-feiras, às 18h30. Horários dos cultos, ou seja, as nossas lives, todo domingo, às 10 horas e à noite, às 17 horas. E nas quartas-feiras, nosso estudo bíblico às 19h30. Ok? Lembremos sempre de orar pelos irmãos, grupo da área de saúde, irmãos na linha de frente, que continuam trabalhando, grupo de risco, também das nossas responsabilidades, com a cesta de amor, ajuda para os seminaristas, nossas mordomias, projeto Acre, manutenção do terreno. Os irmãos sempre na igreja, fiéis, fazendo um bom trabalho, todo domingo, das 17 até as 18 horas.
e nas quartas-feiras das 18 até as 19, caso haja uma necessidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não fez, ativar o sininho, as notificações, também deixar o seu like, compartilhar e lembrando de decorar o Salmo 127, tá bom? Nós entramos já no próximo mês, eu esqueci de atualizar aqui, mas é o Salmo 127, é o Salmo desse mês, então você pode decorar e passar para o pastor Samuel, ok? E se você ainda não fez, coloque o seu nome no grupo da igreja, dos seus familiares, daqueles que assistem, e também você que nos visita, obrigado pela sua presença. Se você quiser colocar o seu nome também no chat da nossa live, vai ser muito bom fazer o reconhecimento, o seu reconhecimento, ok? Então, irmãos, muito obrigado pela presença, pela participação e desejo a todos um bom restante de semana na presença do nosso Senhor. Uma boa noite. O precioso sangue de Jesus, aliança de graça e paz, revela seu tão grande amor aos caídos filhos de Adão. O soberano Rei por mim morreu, na cruz seu sangue verteu. Oh, que grande amor do Rei dos Reis, eu para sempre com ele reinarei. O precioso sangue de Jesus dá acesso a um santo lugar. Tenho confiança e posso orar em difíceis dias de pesar. Eu tenho acesso ao trono celestial, ali encontro poder para viver sua graça e seu amor, pois tu és Deus sustentador. O precioso sangue de Jesus é o cântico lá dos altos céus, onde os santos cantam glória a Deus, por Jesus o Cordeiro que deu de toda língua e nação, nós somos unidos por Jesus, para sempre eternamente. Para sempre.